Então, vamos lá resolver a questão 74 e 75 do concurso da Polícia Federal para o cargo de químico, perito químico, tá ok? Ano 2018, questão 74 e 75. Para resolver essas duas questões, lembrando que a banca é a CESP, então você precisa julgar correto ou errado as alternativas, ok? Então, para resolver essas questões, vamos precisar utilizar esse diagrama aqui. Veja, a figura anterior mostra o esquema de orbitais moleculares resultantes da combinação dos orbitais 2s e 2p dos átomos de oxigênio na molécula de O2, molécula de oxigênio, né? Com base no diagrama apresentado na teoria dos orbitais moleculares, julgue os ínteres subsecutivos. Só para a gente, antes de iniciar, né, a teoria do orbital molecular, chama TOM, é um tipo de teoria que é utilizado para explicar fenômenos correlacionados à ligação química. Ela tá lá com a teoria de ligação de valência, a TLV, né? Essas duas aqui, elas explicam a grande maioria das ligações químicas, né? Só que assim, na minha visão, uma complementa a outra, tá ok? Essa aqui é mais antiga, a TLV, essa aqui já é mais, não é moderna, mas recente assim, mas ressaltando que existem outros tipos de teoria de ligação química, mas essas são as duas mais populares, né? A teoria do orbital molecular e a teoria de ligação de valência. Essa daqui é aquela, né, que a gente, por exemplo, se eu fosse molécula de O2, se eu fosse utilizar a teoria de ligação de valência, como é que seria essa molécula? Uma dupla, né? E aqui os pares de elétrons, né, desemparelhados, né? Então assim, essa aqui, teoria de ligação de valência, né? Você está prevendo uma ligação dupla aqui. O problema dessa ligação, dessa teoria, é que ela não... algumas nuances. Por exemplo, ela não prevê que essa ligação dupla aqui é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. Ok? Já a teoria do orbital molecular prevê esse tipo de coisa. E a teoria do orbital molecular, ela fala mais de estabilidade. Quais orbitais contribuem para a estabilidade da molécula e quais orbitais não contribuem. Isso você pode obter por meio da ordem de ligação. Que é a ordem de ligação? É a quantidade de elétrons em orbitais ligantes menos os elétrons em orbitais não ligantes, dividido por 2. É basicamente isso, ordem de ligação. Então ele dá esse diagrama aqui, foi tirado até do Peter Atkins, tá ok? Tem prova que pede para você desenhar esse orbital não, esse esquema aqui de orbitais moleculares, né? Mas assim, isso é mais prova, vamos dizer, mestrado, doutorado. Aqui o nosso foco é Polícia Federal, tá ok? Então ele deu já aqui os orbitais construídos. Estou falando isso porque, por exemplo, se aqui fosse... Deixa eu voltar. O que é a teoria do orbital molecular? Ela prevê uma combinação linear de orbitais atômicos para você formar orbitais moleculares. Esses orbitais aqui, ó, são orbitais sigma. Esses aqui que tem um asterisco são orbitais sigma antiligante. Esses aqui, ó, orbitais sigma ligante, orbitais π ligante. Esse aqui são antiligante e antiligante, tá ok? Mas esses orbitais surgem da combinação. Isso são as regras matemáticas, tá ok? Mas o que é importante você saber é como utilizar esse diagrama e como utilizar essa fórmula, a ordem de ligação. Então assim, vamos lá, né? O oxigênio, né? O oxigênio você vai ter que ir lá na tabela periódica, na prova tem, o número atômico é 8, tá ok? Então vamos julgar agora aqui, ó.
A questão 74. O tom, a teoria do orbital molecular, mostra que no estado fundamental de energia, a molécula de O2 apresenta todos os elétrons emparelhados e, por esse motivo, não apresenta comportamento magnético. Para quem já está bem maceteado, né, nessa teoria do orbital molecular, inclusive essa teoria ela prevê que os elétrons da molécula de O2 eles são desemparelhados, tá ok? Fazendo com que o O2 tenha propriedades paramagnéticas e estão apresentando um comportamento magnético e não isso aqui. Você já poderia já matar a questão por aqui, mas para matar de vez e para ficar com aprendizado, primeira coisa, para você responder essa pergunta você vai precisar, primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica aqui, 1s2, 2s2, 2p, 4. São 8 elétrons, né? A gente vai precisar distribuir porque o número atômico é 8. Aí depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os elétrons de valência. Elétrons de valência são aqueles elétrons que estão na última camada ocupada. No caso aqui, ó, nós temos duas camadas, né? A camada K e a camada L. A camada K tem 2 e a camada L tem 6 elétrons. Então, só que a molécula de O2 ela é formada por quê? 2 átomos de oxigênio. Então, 6 vezes 2. Ok? Porque cada oxigênio vai contribuir com 6 elétrons de valência. Então, vai dar 12 elétrons. Então, você vai pegar 12 elétrons e vai distribuir aqui nesses orbitais. Obedecendo aquele princípio da construção, né? De Aufbau. Então, vamos lá. Aqui, ó, só, nesse orbital só cabe no máximo 2 pelo princípio da exclusão de Pauli. Aqui só 2 também. Aí depois daqui, ó, mais 2. Onde for antiligante eu vou colocar, ó, esse asterisco, então. Aí mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, eu vou colocar 2. Até bater os 12, né? Só que observe, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então 12 elétrons, né? Veja, ele está dizendo aqui que não apresenta, né? A molécula de O2 não apresenta elétrons. Apresenta todos os elétrons emparelhados. Todos não, né? Somente esses aqui, ó. Esses e esses. Emparelhados são espíns contrários. E esses dois aqui estão desemparelhados. Então, aqui a gente já pode julgar como errado. Tá ok? Aí, de acordo com a teoria do orbital molecular, o íon O2+ possui ligação maior que a molécula neutra de O2. Primeira coisa, vamos calcular aqui a ordem de ligação, né? Ordem de ligação OL para o O2, molécula neutra. Então vou precisar de quê? Quantidade de elétrons nos orbitais ligantes. Aqui só eu esqueci de marcar aqui antiligante, porque é referente a esse orbital aqui, ó, π, 2p. Então, ó, orbitais elétrons em orbitais ligantes. 2, 4, 6, 8. Então, ó, 8 elétrons em orbitais antiligantes. 2 com 2 dá 4. Então aqui, ó, vai dar 8 menos 4 dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. Então a ordem de ligação aqui é 2 para a molécula neutra. Ele manda comparar essa ordem de ligação com a molécula, no caso o íon, né, o cátion, O2+. Veja só. Essa carga positiva aqui quer dizer que retirou um elétron, hein? Se fosse 2+, retirou 2 elétrons. Para retirar elétrons aqui, a gente vai retirar da última, do último orbital, né? Que seria vamos dizer assim, o orbital de mais alta energia, né? A gente consegue tirar porque ele tem uma estabilidade precária. Então, a gente praticamente faria o quê? Repetiria, né, essa estrutura aí e apagaria esse elétron aqui, ó. É só um que ele está pedindo para tirar, porque a molécula, né, de O2+. Aí veja como ficaria a ordem de ligação. Vou colocar aqui, a ordem de ligação ficaria 8, né? Porque seria 2, 4, 6, 8, menos aqui que vai mudar. Então, ó,
dois, né, isso, em orbitais antiligantes, e um aqui, dá 3, né? Então aqui ficaria 8 menos 3 dá quanto? Dá 5, né? Qual a metade de 5? A ordem de ligação para o O2 mais vai ser o que? Metade de 5 é 2,5. Então, ó, veja que coisa estranha. Essa teoria do orbital molecular, ela, vamos dizer assim, ela está afirmando, porque o que significa essa ordem de ligação? A ordem de ligação, ela nos dá, vamos dizer, uma condição de estabilidade, né? De uma molécula existir com relação à outra. Quanto maior, tá ok, esse valor, mais estável é uma molécula. A de O2, esse íon, né, na verdade, esse cátion, né, O2 ou mais, é 2,5, e o oxigênio, O2 é neutro, né, é 2 a ordem de ligação, 2,5 e 2, que seria mais estável? O O2 mais. Mas veja só, isso aqui é assim, não sei se experimentalmente isso é possível. A gente fala uma coisa teoricamente, quando vai ver experimentalmente é outra, porque às vezes a teoria, as teorias, né, elas não retratam todas as condições ambientais, né? Então eu estou afirmando que uma molécula aqui, essa teoria do orbital molecular afirma só por esse fator que uma molécula pode existir ou deixar de existir se a ordem de ligação for maior do que a outra. Então, de acordo com a teoria do orbital molecular, o íon O2+ possui ordem de ligação maior do que a molécula neutra. Correto, né? Segundo nossos cálculos está correto. Agora que é estranho, é. Então é isso, gente. Questões 74 e 75 resolvidas. Muito obrigado e até a próxima.